Mais agilidade aí na troca da sua CNH pela carta portuguesa. A partir do dia 16 de março de 2022, o governo brasileiro, juntamente com o governo português, aí facilitando a troca desse documento em Portugal. Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no canal de Portugal, trazendo aí mais uma informação fresquinha para vocês. É isso mesmo, é o tema que vocês estão vendo aí. Mais facilidade na troca da sua CNH pela carta portuguesa. É desse tema que nós vamos estar falando hoje. E eu gostaria que você acompanhe até o final para você entender como que vai funcionar o processo da troca da sua CNH pela carta portuguesa. Então, mais facilidade aí para os brasileiros que vivem em Portugal. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você possa se inscrever, deixar o seu joinha, o seu like, também deixa o seu comentário. E se você que já fez a sua troca da sua carta de condução em Portugal, que você também possa deixar o seu comentário, para que outras pessoas também possam acompanhar aí o processo da troca da sua CNH pela carta portuguesa. Pessoal, então só falando para vocês aí das últimas notícias que saiu, nós estamos gravando esse vídeo, 16 de março de 2022, saiu aí um novo decreto, juntamente com o presidente brasileiro, juntamente com o presidente português, desculpa lá, quase que não saiu aqui, juntamente com os dois países aí, em conjunto aí, para facilitar a troca da sua CNH, da sua carta de condução, da sua CNH brasileira pela carta de condução em Portugal. Esse documento ele é de grande importância para muitos que vivem já em Portugal e também para você que está chegando, para você que ainda vai vir, já vai entendendo também os processos aí, como que funciona aí a troca da sua CNH pela carta portuguesa. Mas também quero deixar aqui vou deixar aqui no card aqui dois vídeos aí explicando como é que funcionava o modelo antigo, a forma antiga de fazer a sua troca da carta de condução, e também a outra forma aí que foi um decreto que foi dado pelo governo devido à pandemia, facilitando aí uma autorização para você conduzir em Portugal. Eu não sei se ainda está em vigor, mas vale você confirmar isso no emitter da sua cidade, e se tiver ainda em vigor, você pode aí usufruir desse benefício. Pessoal, só lembrando que a mudança que houve na troca da sua CNH pela carta portuguesa em relação ao processo diretamente com o consulado, tá? Então os outros processos continuam da mesma forma, um exame médico e o EMT, fazer lá todo o processo junto com o EMT em Portugal, continua da mesma forma. A única coisa que foi alterado é o que nós vamos estar falando mais à frente aqui, para que você possa entender como que foi esse processo aí, essa alteração, para facilitar a troca da carta de condução, a sua CNH pela carta de condução em Portugal. Nosso forte abraço a todos vocês. Pessoal, só dando continuidade aqui na informação sobre o processo para a troca da carta de condução em Portugal, vamos estar repassando para vocês aqui de acordo com as informações dos portais e também esclarecer algumas coisas que ainda ficaram pendentes segundo a última informação divulgada nesses últimos dias. Diz o seguinte: o processo de troca da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH brasileira, para a versão portuguesa passa a ser mais fácil no país. Após meses de negociação, ambos os governos chegaram a um acordo para facilitar o processo, que passará a ser feito diretamente pelo Instituto de Mobilidade dos Transportes, que é o IMT, como nós conhecemos essa sigla aqui em Portugal, sem a necessidade de autenticação no consulado. Anteriormente, nós temos vídeo aí no canal que fala sobre isso. Anteriormente, você precisaria fazer todo o processo, enviar os seus documentos, enviar a sua carta de condução para o consulado em Portugal, e ali era feita a autenticação e eles mandavam isso para você ficava aguardando isso era via correio, ficava aguardando, e depois que esses documentos chegassem de volta é que você ia até o IMT para iniciar o processo da troca da sua carta de condução. Mas com as últimas notícias declaradas nesses últimos dias, tem uma mudança aí para a troca da carta de condução em Portugal. Então, para você que é brasileiro, para você que reside em Portugal, pretende trocar sua carta de condução, há uma mudança muito interessante. Inicialmente, o procedimento só era válido
para os documentos que possuíam a versão com código QR no verso, com a data da expedição após 18 de maio de 2017. Ou seja, quem tirou a sua carta de condução nessa data, a partir de 18 de maio de 2017, o Consulado Geral do Brasil em Lisboa afirmou, nesta quinta-feira, no dia 17 de março, nós estamos gravando esse vídeo agora em março, que é uma alternativa sendo estudada aí para contemplar as carteiras de habilitação do modo antigo. Ou seja, do dia 18 de maio de 2017 para cá, você que já pegou a sua nova CNH brasileira com QR atrás, o procedimento é feito sem precisar levar até o consulado. Essa é dos esclarecimentos, sem levar ao consulado para pegar a autenticação da sua carta de condução. E as cartas, a CNH, ou as carteiras de motorista, como diz no Brasil, que for antes desta data, segundo o consulado, estão estudando uma forma de facilitar essa troca dessa carta de condução em Portugal, porque é um dos documentos que os brasileiros mais precisam e muitas das vezes demora muito, como nós vamos ver aqui na reportagem. De acordo com o órgão, as mudanças representadas a mais agilidade aos brasileiros que residem em Portugal, uma vez que não precisa mais esperar a abertura de vagas, como chato isso, né? Nem o atendimento para a autenticação. A iniciativa proporcionará facilidade e agilidade no processo da troca, beneficiará a comunidade brasileira residente em Portugal, além de avançar em direção à transformação verde digital em ambos os países, ressalta o consulado. O tempo necessário para a troca do documento tem motivado reclamações de brasileiros em publicações realizadas em grupos nas redes sociais. Por ser considerado demorado, realmente demora. Há relatos de pessoas que levaram mais de um ano para conseguir completar o procedimento da mudança da CNH. Também foi impactada pela pandemia, claro, de Covid-19, que afetou a apresentação de serviços públicos no país, conforme o consulado brasileiro e o governo português. Isso afetou vários órgãos, nem só em Portugal, mas como no Brasil, vários órgãos foram travados por conta dessa pandemia. Então isso acabou atrasando também. Só avisando para vocês que quando eu cheguei em Portugal há mais de 3 anos atrás, de acordo com esse vídeo está sendo gravado hoje, foi um dos documentos mais fáceis que eu consegui fazer a troca em Portugal. Mas isso antes da pandemia. Depois que veio a pandemia, acabou atrapalhando a vida de muitos brasileiros. O novo processo entrou em vigor nesta quarta-feira, dia 16 de março, né, como foi falado aí, dia 16 de março, e pode ser solicitado diretamente no site do MT. Mas se vocês dizem assim, olha, mas a notícia saiu direto do consulado, se você entrar no site do consulado, você vai ver lá as informações, e você pode dizer assim, mas se eu chegar no IMT, chega lá e não tem essa informação. Tem. Você pode levar aí essas informações no seu telemóvel, pode levar impresso, né? A troca da carteira de habilitação é permitida após a obtenção da autorização de residência AR no país. Ou seja, pessoal, só resumindo aqui, devido à pandemia houve muitas mudanças. Eu fiz 2 vídeos no canal, um ensinando como fazer a troca da carta de condução. Se você procurar aí, você vai ver no nosso canal, tem um ensinando como você fazer a troca da carta de condução, todo o procedimento, desde do exame, como as taxas que você paga no MT, tem todo esse procedimento. E o segundo vídeo nós falamos também sobre a autorização que era dado devido à pandemia, né? Então, devido à pandemia, devido a essa situação que ocorreu, muitas pessoas precisavam de carro da carta de condução para trabalhar em Portugal. Então, o governo, o que ele fez? Ele deu uma liberdade para os brasileiros ter uma autorização ou uma permissão para conduzir até o seu documento ser liberado. Então, eu ainda não sei se exatamente ainda está em vigor. Isso foi um período que aconteceu no ano anterior e não sabemos se isso ainda está em vigor, mas não custa nada você ir até o MT, buscar todas as informações que foram criadas durante a pandemia para dar aí uma possibilidade para as pessoas conduzirem em Portugal. Então, não custa nada você ir até o MT, se informar, buscar essas informações para ver se ainda está sendo válida. Mas, de qualquer forma, eu quero aqui agradecer a sua participação no canal, quero aqui
Pedir mais uma vez para você que ainda não se inscreveu, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar a sua inscrição e também deixar o seu comentário, a sua experiência, como foi aí o seu processo da carta de condução. Nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.